que acham assim, ah, eu não tenho paciente, eu não consigo paciente. Olha só, tá? 96 milhões de pessoas com o índice de massa corporal maior que 25. Isso é grave, isso é problema. Esses são dados de 2020, gente, tá? Dois em cada 10 brasileiros estão obesos. 2 em cada 10 estão obesos. E isso é um problema. Por quê? Já vou mostrar. 55,4% dos brasileiros estão acima do peso, gente. Olha isso. É muita gente, né? É muita gente aqui com problemas acima do peso. E isso impacta na saúde como um todo. Em 2030, olha esse dado aqui, ó. 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Gente, mais da metade da população. Mais da metade da população. Isso é importante que a gente saiba. Como tratar? Vocês percebem que é uma demanda que vem vindo, algo que as pessoas vão começar a procurar ajuda, porque associado à obesidade vem uma série de outros problemas, ela acarreta outros problemas que nós precisamos ajudar. Então é muito importante a gente ter uma noção, né, do quanto a obesidade impacta na saúde do brasileiro e o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Ah, eu estou acima do peso? Opa! Que tal dominar uma técnica ou aprender uma técnica que isso possa minimizar? E muita gente pode dizer assim, ah, eu engordei na pandemia. Por quê? Porque a pandemia fez uma associação, né, de ninguém poder sair de casa e ansiedade. O que você fazia? Comia, ficava em casa, sedentário, assistia televisão. Muita gente passou por esse processo. Agora tá na hora de voltar, gente. E lembre que você é o profissional da saúde aqui que vai fazer com que o seu paciente também perceba que ele precisa. Você precisa e ele também. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, outras complicações vão surgir. Então, gente, agora é a hora da gente resolver essa questão, tá certo? Então, olha lá. A obesidade, gente, é uma doença, tá? É uma doença crônica ainda por cima. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é definida como acúmulo anormal excessivo de gordura no corpo. E ainda, aqui, ó, esse fato aqui é muito importante. Se você conhece alguém que tenha filhos que estão acima do peso, crianças, né? Ah, às vezes é tão bonitinho, criança gordinha. Olha o perigo disso, ó. Crianças obesas ou cujos pais são obesos têm muito mais chance de se tornar um adulto com obesidade. Qual é o problema aqui, gente? O problema aqui é que a criança, existem, falando de forma rápida, mas e didática, porque eu sei que nem todo mundo aqui tem conhecimento sobre essa doença, sobre a obesidade. Então lembre, a obesidade é uma doença e ela tem duas formas de se desenvolver. Uma delas, eu ganho peso como adulta, eu ganho peso e as minhas células dos meus adipócitos, que são as células de gordura, elas são pequenininhas assim e elas vão aumentando de tamanho, certo? Então, a minha gordura é a única célula. Ó, vou fazer um desenho aqui, ó. É como se eu fosse assim, ó. Aqui é um ser humano, tá? Aqui é o meu adipócito e o meu adipócito, ele sai desta situação aqui para essa situação aqui, certo? Essa aqui é a minha célula de defesa. Sabe qual é o maior problema? Aqui, ó, emagreci, isso aqui desaparece, a minha célula volta a ser pequenininha. Perfeito, tá? Maravilha, resolvido o problema. O meu maior problema, e por isso às vezes a dificuldade em emagrecer, é quando eu tenho
o meu adipócito, a minha célula de gordura aqui, né, com o núcleo. E o que que acontece? Em vez dela fazer isso aqui como fez aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer mais células. Aqui a gente chama que a obesidade hiperplásica. Uma célula que se transformou em várias outras. E aí eu tenho um grande problema. Por isso a criança que cresce obesa, fora do peso, muito mais difícil dela perder peso. Porque não é simplesmente fazer com que uma célula diminua de tamanho, ela aumentou o número de células. E aí é um problema muito mais difícil de você resolver, certo? Olha o poder do conhecimento, gente. E aqui é onde entra criança. Por isso, é uma questão importante que você oriente mães a fazerem com que elas tenham um controle com os seus filhos, tá? Não é só uma questão de dizer assim, ai tadinho, deixa ele comer, é importante comer. Não, não, ainda mais se for besteira, gente, tá? Se for besteira. Então, muito importante a gente ter esse controle, seu filho vai agradecer. Isso é uma questão, gente, de amor, tá? Então, crianças, nós temos que tomar um cuidado redobrado. A obesidade, ela está diretamente relacionada, ó, com a diabetes. Tipo 2. Cada quilo perdido em pessoa com pré-diabetes reduz 16% o risco de diabetes. Eu vou repetir porque essa notícia é muito importante. A cada quilo perdido em pessoas com pré-diabetes, quer dizer, elas não foram ainda diagnosticadas com diabetes, ela reduz em 16% o risco de diabetes, tá? 16% o risco de diabetes. Isso é fundamental para a gente ter saúde. Por isso que nós temos sim que fazer algo se o meu paciente está acima do peso. E às vezes ele vai chegar para você e vai dizer assim, gente, olha só. O paciente vai chegar para você e vai dizer assim, eu tô com uma dor no meu joelho muito forte. E o que ele quer é melhorar a dor no joelho. Só que sabe qual é o problema da dor no joelho? O excesso, às vezes, de peso. E você, com toda a delicadeza do mundo, vai ter que saber chegar e dizer para ele, olha, você precisa, a gente vai fazer um tratamento para você diminuir sua dor, porém, você precisa perder peso. Porque os seus joelhos não estão mais aguentando. E eles estão te pedindo socorro. Isso é um envio de um sinal. Você tem que diminuir peso, tá? E a obesidade, gente, também está relacionada com outro problema gravíssimo de saúde, que é a hipertensão. A hipertensão mata, tá? 70% dos homens, 70%, mais da metade dos homens, e 61% das mulheres com hipertensão são obesos, estão fora do peso. E o ganho de peso aumenta também, ó. O aumento do peso, ó, eu tenho aqui, tô aumentando o peso, ele vai fazer o quê? Ele é diretamente proporcional à insulina, ele aumenta aqui também. E favorece a absorção de sódio pelos rins. E aí, com isso, há um aumento do volume de sangue circulante, tá? Então, olha como a obesidade e a hipertensão estão ligadas. Gera um aumento da ativação do sistema nervoso simpático, quer dizer, meu sistema nervoso autônomo, e aí gera uma liberação de noradrenalina e desregula a minha pressão sanguínea. E a pressão sanguínea é quando eu tenho uma hipertensão. Se eu tenho noradrenalina sendo jogada na minha corrente sanguínea, eu estou toda descompensada. E aqui é um dos pontos onde a auriculoterapia atua. Aonde? No equilíbrio. No equilíbrio, tá? Então, olha só como as estatísticas estão, primeiro, a nosso favor, porque nós, como profissionais da saúde, podemos atuar aqui e ajudar em muito esses pacientes, tá?
Cabe a nós podermos dar essa palavra, né, de esperança. Não só palavra, mas de ação realmente.